independente do seu tamanho, você dando um passo de cada vez, você vai descobrir que o céu é o limite. Mas para que você possa chegar lá, você vai precisar de apoio. E quando você tiver esse apoio, você vai fazer isso com consistência. E é sobre isso que esse vídeo vai falar. Como você vai conseguir dar um passo de cada vez, conseguir apoio, para que isso seja mais fácil para você e para que você alcance os seus objetivos, que é ter o seu mercadinho. Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberto Draeger. Eu já trabalhei para as 5 maiores empresas de supermercados do Brasil e continuo trabalhando para muitas das maiores 300 empresas de supermercado, rede de supermercado. Então, se você quer descobrir como conseguir apoio para você conseguir alcançar os seus objetivos, vem comigo nessa viagem. Porque você ter apoio é importante para você continuar dando um passo de cada vez. Aí eu falei sobre consistência. Porque quando você não tem consistência, você não continua dando os passos para rumo ao sucesso, né? E você não consegue descobrir, não consegue ver, não consegue enxergar que o céu é o limite. Então o apoio para o empreendedor, para o dono de supermercado, de mercadinho, de mercearia, de hortifruti, ele é muito importante. E aí a gente pode falar do primeiro apoio direto, né? O primeiro apoio direto é exatamente a família, né? É quem? É o marido, são os filhos, né? A gente vê muitas histórias de sucesso quando as pessoas conseguem envolver a família nesse projeto. Quando você começa a andar sozinho, que você não consegue conversar, você não consegue engajar as pessoas para esse projeto que é você ter o seu negócio próprio, para você ter uma rentabilidade, para você poder ter uma tranquilidade, ter mais tempo para sua família, ter dinheiro no bolso, né? Fica muito mais difícil, porque seria como se você tivesse puxando uma carroça sozinho, imagina, né? Uma carroça pesada, né? E aí eu posso citar um exemplo para você, né? Por exemplo, eu não sei se você já viu, uma locomotiva de minério de ferro dando partida, já viu? Então, se você não viu, eu já vi. E é muito interessante, é bem legal. Porque a locomotiva, ela tá tão carregada lá para trás que ela não consegue dar o start sozinho. Então, às vezes uma locomotiva sai na frente, elas na verdade são às vezes 3, às vezes são 2, dependendo de quanto minério ela está carregando. E aí, quando a primeira liga, dá aquela derrapada, e ela não consegue sair do lugar. Aí quando a segunda liga, aí a bichinha começa a andar devagarinho, né? E com o tempo ela vai alcançando, né, mais velocidade, mas ela só consegue sair do lugar ali porque teve apoio da segunda e da terceira locomotiva em alguns casos. Da mesma forma é o empreendedor. O empreendedor, ele precisa de apoio da família. E aí eu vou falar também, se você não tiver esse apoio, como você pode conseguir, o que você pode fazer talvez, né, para dar o start nessa locomotiva se você estiver sozinho, que às vezes acontece, né? Às vezes a família, ela não apoia mesmo, né? Às vezes vai contra. Mas aí, quando você tem esse apoio, quando você consegue esse apoio, você consegue dar um start, você consegue sair do zero, você consegue andar. E aí a locomotiva faz exatamente isso. Às vezes a primeira liga, fica ali derrapando e não sai para lugar nenhum. E quando a segunda máquina liga, aí ela começa a andar devagarinho. Mesma coisa em relação a você empreender nesse ramo de negócio. Então, o que eu quero que você entenda é que no primeiro momento a família seria muito importante te dar esse apoio, te dar esse voto de confiança para que vocês possam ter assim um futuro melhor. Agora, a segunda parte de apoio que você pode ter seria qual? Seria o apoio das pessoas que vão trabalhar com você. Ah, Roberto, mas eu vou começar sozinho. Tudo bem, mas nem sempre você trabalha 100% sozinho. Às vezes você contrata logo de cara um funcionário. Então esse funcionário,
ele também vai precisar te apoiar. Você vai precisar convencer ele de que ele te apoiando, ele vai sair ganhando. E isso vai ser muito bom para o seu negócio. E existe uma terceira camada, né, que a gente pode chamar assim, caso você não tenha o apoio aí da família, né? Você pode ter o apoio de outras pessoas que estão no ramo, umas ajudando a outras, porque dessa forma assim, às vezes você não vai conseguir puxar, né, aquele monte de minério de ferro, aquele peso danado lá de trás, mas se você tiver a ajuda de outras pessoas que já fizeram isso, elas vão te dizer como isso é possível. Olha que legal. Então, a gente citou aqui, ó, 3 maneiras, basicamente, de você conseguir algum tipo de apoio, e todas elas são importantes. E é sobre isso, né, que eu vou mostrar para você que você, se não tiver apoio, você não consegue dar o próximo passo. Por quê? Porque você não consegue fazer tudo sozinho. Você às vezes se cansa. Já viu uma corrida de bastão, né? O cara corre lá, joga o bastão na mão do outro, e o outro continua na corrida no mesmo pique, né? Ele, né? Então aí aquele já dá aquela descansada, né? E aí de repente, pá, o cara já deu uma descansada, quando vier já passa para o outro. E assim fica mais fácil você ter velocidade de crescimento, ter velocidade de vender mais, ter velocidade de ter mais lucro. Então o apoio, ele vai fazer toda a diferença. E nesse vídeo eu vou falar como é que você talvez consiga esse apoio, como isso é importante, como isso vai fazer você vender mais, como isso vai fazer você ter lucro. Então, se você está gostando desse conteúdo, não deixa de dar o seu like, não deixa de mostrar esse vídeo para outras pessoas, não deixe de assinar o canal, porque isso ajuda a gente a levar esse conteúdo cada vez para mais e mais pessoas. Então, aí talvez você esteja perguntando: ah, Roberto, mas como é que você conseguiu descobrir essa situação? Eu descobri assim, como eu já falei para vocês, né? Eu trabalho nisso há mais de 25 anos, com o ramo de supermercado. Minha empresa trabalha, né? Não sou eu, não é o meu nome. Tem um CNPJ lá com 25 anos, né? E o que eu via era que, assim, as empresas que tinham uma dinâmica melhor, que cresciam mais rápido, como eu visitava muitas empresas, eu via assim, cara, ó, pô, como é que esse fulano cresceu? Aí eu olhava pro outro, cara, esse aí era maior e o outro lá cresceu mais. Engraçado, vamos supor, né? Esse aí tinha uma lojinha de 100, agora já tá com uma loja de 200, né? Poxa, o outro tem a loja de 200 e tá lá na loja de 200 ainda, já passou um ano, né? Como é que isso é possível, né? E mais uma vez, eu tô passando aqui na frente de um outro mercado, tá lotado de caminhão aqui, e esse cara aqui também é um exemplo disso, né? E aí eu percebi que as pessoas que cresciam mais em um ano, em 12 meses, eram aquelas pessoas que às vezes o marido e a esposa trabalhavam. Às vezes isso não é possível no início, tá? Mas, ou então o marido apoiava quando podia, talvez no final de semana. Às vezes ele trabalhava, né, durante a semana no emprego fixo, no final de semana ia apoiar lá. Então aqueles que tinham o apoio da família, que todos estavam unidos para o mesmo objetivo, essas empresas cresciam de uma forma absurdamente maior do que a outra. No outro ano, então, uma começou com 100 metros quadrados, outra já começou com 200 metros quadrados, lotadinha, igual. A outra cresceu de tamanho em um ano, a outra continuou nos 200 metros quadrados, né? E aí, no outro ano, a outra já estava com 250, e a outra continuava nos 200 metros quadrados, não conseguia ir. Depois, ele conseguia chegar num patamar bom. Eu acho um bom patamar, o primeiro patamar que você tem que chegar é os 100 metros quadrados. No meu ponto de vista, porque 100 metros quadrados você consegue aí, trabalhando, né, colocando as coisas certinhas nos lugares, faturar 300 mil reais por mês, né? A minha loja ideal, que eu gosto de trabalhar, que eu acho que é a melhor para você partir para a segunda loja, é quando você chega aos 350 metros quadrados. Você vai faturar mais de 1 milhão aí todo mês, e aí vai te dar uma força muito grande para abrir uma rede de supermercados.
E aí o que eu percebi foi exatamente isso, que aquelas que tinham apoio estavam funcionando de uma melhor maneira. Outra coisa que eu percebi também, que às vezes quando a família não apoiava, o cara tinha um gerente, por exemplo, eu conheço lojas que o gerente é pior do que o dono, entendeu? O gerente, ele é engajado com a empresa, engajado com o dono, parece até que são casados, né? No negócio, olha que legal. E aí ele conseguiu, né, o apoio de um funcionário, ele conseguiu o apoio de um cara. E aí para você colocar um gerente, o ideal é que você já tenha 8 funcionários, esteja faturando aí, se você calcular, né, numa base aí de R$200 mil por mês. Aí você já vai poder ter um gerente para gerenciar o seu negócio. E aí quando você tiver esse gerente, você, quando tiver o apoio dele, às vezes você consegue ter muito mais resultado, né? Essas lojas conseguiram crescer, conseguiram ter uma outra loja, exatamente porque o gerente cuidava da loja. Às vezes eu via também o cara que tinha um único funcionário, mas aquele funcionário, ele ia além, né? Ele estava ali do lado do cara. Existem pessoas assim, por mais difícil que sejam, mas existem. E aí outros se juntavam. Eu vou falar um exemplo grande disso, que começou um movimento aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos há 20 anos atrás, no qual eu tive a oportunidade de estar junto com essas pessoas, que mudou o jogo. E de repente você pode aplicar isso aí também no seu negócio, tá? E eu vou falar mais na frente do vídeo, mais lá pro finalzinho, né? Na frente já passou, né? Mais no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, uma coisa que você tem que entender, que você precisa arrumar alguém para te apoiar. Pode ser sua família, pode ser um funcionário, pode ser pessoas do mesmo grupo. E aí você vai aprender mais sobre esse assunto ainda nesse vídeo. E aí eu vejo muitas pessoas pecando, errando, fazendo errado. Sabe quando? Quando não pedem. Eu sempre fui um cara pidão. Como eu já falei, eu tive uma catástrofe na minha família, né? Eu perdi meu pai muito cedo, assassinado. Isso me fez passar muitas privações, dificuldades. E aí eu me tornei um pidão. Pidão de opinião, pidão de ajuda, pidão de tudo. E se você não pedir apoio, você não tem esse apoio. Ninguém chega assim, quer apoio? Não, porque acho que a primeira, vamos chamar assim, né? O primeiro foco para alguém querer te ajudar é você estar interessado em receber essa ajuda. Por exemplo, ontem eu fui visitar um cara que estava inaugurando uma pequena loja, né? E um amigo meu que de longa data, de longas inaugurações, né? De muito supermercado, né? Me pediu ajuda. Roberto, dá para dar um pulinho aqui na loja? Eu falei, sério mesmo, Ricardo? Vou aí então. Aí me programei, né? Fui dar um pulinho lá, rapaz. O negócio tava completamente doido, né? A arrumação, a leotização, posicionamento, uma doideira, né? Mas esse meu amigo pediu ajuda. Pô, vem cá ajudar os caras que são legais. São 3 sócios, né? O nome do mercado, inclusive, é 3 amigos, que vai inaugurar sábado agora. E aí ele falou assim, pô, dá um pulinho aqui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei de cabelo em pé. Olha que eu não tenho cabelo. E aí eu falei, pô, Bruno, dá um pulo aqui. Vem cá dar uma olhada nessa parada aí. Bruno, essa aí é pra você aí, ó. E aí eu mostrei, né, algumas diferenças que podem fazer, né? Mas quando a pessoa pede apoio, eu não queria lá se o Ricardo não me ligasse, não pedisse para mim lá, né? Então a primeira coisa que você tem que aprender é pedir. O não a gente já tem, né? O não a gente já tem o não da família, né? O não a gente já tem o não do funcionário, né? O não a gente já tem o não da comunidade, dos donos de supermercado aqui comigo também. O não você já tem. Agora basta você querer mostrar que está interessado, que você quer dar o próximo passo,
né, para descobrir que o céu é o limite. Então, se você não... A primeira coisa que você tem que fazer, que você erra, que eu vejo todas as pessoas errar, é... Às vezes eu tenho que, né, lembra lá, vai lá no meu primeiro vídeo, né, psicólogo do ponto de venda, né, vai lá ver, eu agia como psicólogo, às vezes da família, pô, Roberto, convence aí, minha esposa, coisa e tal, eu falo, meu filho, eu já conheço aqui, ó, tá vendo, ó, empresas que começaram, né, no quintal da casa, hoje estão lá na Bolsa de Valores, olha que legal, né, você vai conseguir trilhar esse caminho também, é um caminho que precisa de apoio, de ajuda, né. Não sei se você já viu uma maratona, né? Às vezes a maratona fica aquelas pessoas ali, né? E o cara e as pessoas que são da equipe pega lá uma bicicleta, pega um carro e aí vai e corre, né? Vai para um atalho, fica um pouco mais lá na frente para bater uma palma, para dar uma água, para jogar uma melancia, né? Se tiver muito calor, para jogar uma água no atleta, né? Para ficar aplaudindo ali. Aquilo faz uma diferença, aquilo motiva, né? O técnico, né? Às vezes fala, cara, ó, tá muito rápido, vai mais devagar, você tá bem. Aí o cara vai lá, ó, escuta uma informação. Então, o apoio moral, o apoio técnico, né? O apoio em compras, em precificação, vão ajudar você sempre estar dando um passo rumo ao sucesso, ao total sucesso. E aí quando você não pede, você não tem. Não pede, não tem. Entendeu? Então isso é muito importante. Você aprender a pedir para poder ter apoio. Tem casos que você não vai conseguir o apoio da família, tá? Tem casos que você não vai conseguir o apoio da sua família. Tem casos que acontece isso. E você não deve desistir por causa disso. Vai se tornar um pouco mais difícil a sua jornada, né? Não vai ter ninguém para lá, conseguimos mais um passo, ampliamos, poxa, dessa vez aumentamos a nossa venda, né? Tivemos o nosso auge, estamos vendendo, né, 2.500 por metro quadrado, estamos vendendo 2.000, estavam vendendo 1.000, agora 1.100, 1.200, e comemorar isso, né, com algumas pessoas. Mas com os seus funcionários, com seu funcionário, com seus funcionários, você deve fazer isso. Deve ter o apoio dessas pessoas, porque quando você vê que essas pessoas não estão te apoiando, não estão ao seu lado, elas não servem para trabalhar com você. Está na hora de você mudar alguma dessas pessoas. Mas você sempre vai ter apoio da comunidade. Então, por exemplo, uma das formas que você consegue ter apoio é você estar aqui comigo, né? Então, se você não conseguir da família, né, você tem que mostrar para elas, para a sua família, não o que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer lá na frente. Olha, se a gente conseguir manter essa loja, se a gente conseguir crescer, a gente vai ter um supermercado. O Roberto falou lá, ó, 350 metros quadrados, né? A gente consegue faturar aí mais de 1 milhão por mês. Olha que legal. Tu já imaginou como a nossa vida vai ser influenciada por isso? Então, é exatamente isso que você tem que mostrar para sua família, para você ter esse apoio, para que você possa continuar dando um passo de cada vez. Mas se não tiver também, tem casos que não consegue. Você tem que continuar consciente de que vai ser um pouquinho mais difícil, mas não vai ser impossível. E aí, quando, por exemplo, você está fazendo uma receita e você não tem aquele ingrediente, o que você faz? Você substitui o ingrediente. E a substituição aí, como eu te falei, existem 3 níveis, né? A da família, né, dos seus colaboradores e de pessoas como eu que estou aqui te apoiando. Estou levando você ao próximo passo. E aí, quanto mais a gente consegue interagir, quanto mais a gente consegue trocar experiências, né, informações, mais você se sente motivado a continuar. Às vezes você vê uma dificuldade, imagina, né? Imagina que você tem uma dificuldade, você está lá naquela maratona lá, está morrendo de sede, e aí você não tem ninguém te apoiando, né? Aí chega uma bondosa, né, e te oferece lá um copo d'água. Então, aquilo saciou a sua dúvida, aquilo saciou talvez o seu desânimo, né? Te dá um ânimo para você continuar em frente. Então, quando você tem apoio, isso acontece na sua vida. Quando você tem apoio, você tende, nas horas de desânimos, porque
todo empreendimento, todo supermercado, todo hipermercado, todo tipo de negócio, ele não é uma curva ascendente o tempo inteiro. E aí quando você está na ascendência, né? Ah, poxa, Roberto, essa semana eu vendi 1.100, poxa, apliquei aquilo outro, já consegui em 15 dias faturar 1.200 por metro quadrado. Pô, Roberto, eu já estou em 2.000. E aí vai ter uma hora que dá uma queda. Por quê? Houve um problema, né? Como, por exemplo, no início da pandemia, houve uma queda e agora está tendo um auge muito grande, né? Houve um outro tipo de problema na cidade, né? Houve um feriadão, né? Então, você vai ter problemas, né? Por exemplo, nessa inauguração lá, que o pessoal tá falando, puxa, é um problema atrás do outro. Mas como são três, né? Três amigos, 3 sócios lá, um vai apoiando o outro para resolver os problemas. Olha que legal. Então, quando um tá cansado lá, o outro vai lá e assume, né? Assume o problema, né? E leva para o próximo passo. Olha que legal. E aí você consegue exatamente sempre estar motivado. Por quê? Porque apesar de vir um problema na tua frente, você vai ter ajuda, vai ter apoio para descobrir que aquilo tem solução. Agora imagina que você, né, trabalhe, né, com um cara que você tem uma dúvida, eu não estou conseguindo ampliar minha venda, o que está acontecendo? E aí você não sabe como resolver esse problema. E aí você não tem ninguém para consultar, não tem ninguém para perguntar, não tem ninguém para dizer que tem solução para aquilo. Ninguém consegue você não tem apoio, não conhece o negócio, você não sabe aonde você vai chegar. Então tudo isso desanima muito. Mas quando você sabe, cara, você está faturando, se você tem uma loja de 100 metros quadrados, você consegue, trabalhando direitinho, faturar 300 mil reais aí, fazendo todo o trabalho. É um trabalho de escada, né? Sobe um degrau de cada vez, né? E você vai descobrir que o céu é o limite. Mas é um degrau de cada vez, né? Às vezes você vai começar faturando a 800 reais por metro quadrado, depois 850. Mas só de você saber que você consegue e quais passos você tem que dar, isso faz muita diferença para você ver lá na frente de que você vai conseguir alcançar aquele objetivo. Então, aí o que você tem que entender é que quando você começa a aplicar, pedir apoio, conseguir apoio, você vai ver que vai ter uns efeitos colaterais aí. Lembra do negócio dessa vacina aí do Covid-19? Falaram que a gente ia virar jacaré. Olha, isso seria um efeito colateral. Se a gente tivesse algumas, como é que pode dizer, né? Algumas características do jacaré, até que seria legal, né? Mas acabou não rolando nada disso, né? Eu tomei as 2 doses aí, não virei jacaré nem nada. Mas quando você começa a ter apoio, você começa a ter efeito colateral. Só que são efeitos colaterais positivíssimos. Sabe por quê? Porque, por exemplo, imagine só, você está trabalhando sozinho, você tem um funcionário lá que o cara fica assim, né? Ou então você está trabalhando sozinho, e aí você tem a família que começa a te apoiar. Então antes, você tinha que cuidar, talvez, das compras, né? De todos os outros produtos e do hortifruti. E aí, um daqueles funcionários fala, não, seu fulano, eu vou cuidar aqui, deixa eu cuidar aqui, eu vou fazer as compras, né? Olha, eu já descobri aqui, eu tenho, além da manga, eu posso comprar também um cajá, tá na época do cajá, né? E aí você vai ver que você, com apoio, você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, que sozinho você não consegue. Então talvez você consiga delegar algumas coisas. Por exemplo, se você vai comprar, você vai cuidar de todas as compras, mas alguém vai cuidar, vai te dar uma sugestão. Olha, eu vou arrumar aqui o hortifruti dessa forma, eu vou fazer a bancada daquela. Olha, eu aprendi lá no canal do Roberto um pouquinho sobre leautização, e aí você pode passar esses vídeos para essas pessoas, exatamente para que elas possam entender também do negócio. Porque, por exemplo, se você começa a falar assim, não, poxa, lá um tal de Roberto, não sei o que, e aí você não expõe esse conteúdo a essas pessoas vão estar pensando que você está falando de preguinho, parafuso, bandeirinha, céu cinza, não estão entendendo nada. Que coisa maluca é essa? Quem é esse cara?
Então quando você começa a compartilhar informações, olha que legal esse vídeo aqui, ó, tá falando sobre apoio, né, da família que consegue ir mais rápido, consegue atingir os objetivos de uma forma mais rápida, mais precisa, maior. E aí você começa a trabalhar pedindo apoio, conseguindo apoio. Você consegue, então, implementar mais coisas mais rápido dentro do seu supermercado. Imagina, implementar um hortifruti maior, vamos supor que você tenha lá 40 itens. Aí o cara, ó, tenta ver, tá na época disso, ou na época daquilo. Poxa, eu vi lá no concorrente aquilo outro. E aí você vai lá e pimba, né? Compra aqueles produtos a mais, né, que foi uma sugestão lá do funcionário, e aí ele cuida. Eita ferro, aí o cara perdeu a direção mesmo. Aí o cara cuida, né, do hortifruti para você. Ele, né, ele vai cuidar do hortifruti, ele vai botar tudo bonitinho, arrumar legal, vai fazer uma limpeza no hortifruti para você. Olha quanta coisa um apoio pode fazer, né? Então, por exemplo, vamos reinaugurar a loja, e aí o cara sempre tá ali, você preocupado, né, em sempre não haver quebra, sempre que tá com as prateleiras cheinhas, né, com uma distribuição, né, da forma correta. E aí o cara vai lá e pimba, não, deixa que eu vou cuidar disso aqui. Você sempre passa e você não precisa mais se preocupar com a quebra, porque ele tá cuidando daquilo. Mas isso tudo, esse apoio que você vai ter, precisa de treinamento, precisa de continuidade, né? A pessoa às vezes está disposta, mas ela, preste bem atenção nessa frase, ela não vai saber o que fazer. E aí quem vai ter que direcionar o que ela vai ter que fazer, quem vai ter que treinar o que ela vai ter que fazer e o que, né, tem que ser feito todos os dias, às vezes, né? Às vezes a pessoa quer ajudar, está com muita boa vontade, mas você talvez esteja com mais dificuldade em determinadas coisas, e vale muito a pena você treinar. Vou te dizer por quê. Porque imagine, né, vou dar um exemplo simples aqui, né? Imagine que você tem que fazer só duas coisas, comprar e ver quebra. E aí você gasta, né, 5 horas para fazer compra todo dia. Não é isso, tá? Mas é só para você entender a dinâmica. Você demore 5 horas para fazer compra e 5 horas para você organizar, né, o estoque ali, organizar as prateleiras para não haver quebra. Então aí você gasta 10 horas do seu dia, todos os dias. Mas para treinar, talvez você demore 6 horas para não haver quebra. Então você vai gastar mais 1 hora treinando ali, botando no lugar e fala, pô, eu tô desperdiçando tempo, eu faria isso muito mais rápido. Mas quando essa pessoa estiver treinada, na verdade, você vai estar economizando 5 horas. Então todo o tempo que você passou investindo para treinar aquela pessoa, para te apoiar, vai ser recompensada no futuro, porque você vai ter 5 horas livre para fazer uma outra coisa, talvez melhorar o marketing da sua empresa. E aí com o tempo, o que você vai fazer? Você vai escolher uma pessoa da sua equipe para treinar, cara, me apoia nisso aqui, ó. E aí vamos supor que você demora 5 horas comprando, não é isso, tá? 5 horas comprando e 5 horas fazendo marketing. Aí você vai demorar 7 horas para treinar o cara no marketing. Como é que faz o Facebook, assim que faz o Instagram, assim que você paga tanto por isso. E aí você fala, caramba, eu tô perdendo mais 2 horas da minha vida aqui. Mas aí, conforme você vai treinando, né, o que vai acontecer? Você vai estar ampliando, porque um já está cuidando do hortifruti, não é isso? Né? Das quebras, outro já vai estar cuidando do marketing. Então, ao invés de você trabalhar às vezes 12 horas por dia, com o tempo você vai estar com essa equipe te apoiando, fazendo o que tem que fazer, da maneira que você quer. E aí você vai gastar muito menos tempo só contabilizando aí as compras, que seriam o seu papel, né, como o dono do supermercado, né? E aí, né, nesse quesito apoio, o mais rápido você conseguir esses apoios, o mais rápido você conseguir, vamos chamar assim, colocar isso em prática, mais rápido o seu negócio vai crescer. Porque esse é um efeito colateral. Seria como se você tomasse a vacina do Covid e se transformasse realmente num jacaré. O que vai acontecer quando você conseguir apoio é que você vai se tornar realmente um dono de uma rede de supermercados. E para você fazer isso, você precisa de apoio. Por exemplo, um dos maiores, né, assim, para mim, um cara que, o cara manja de mercado pra caramba. Ele já abriu 3 ou 4 redes de supermercados e vendeu essas redes. Não é porque não estava dando lucro, não. É porque o cara é fera mesmo.
uma das coisas que ele mais preza, sabe o que é? Eu trabalho com esse cara há uns 20 anos ou mais. É equipe. É saber quem é cada um, se apoia. Ele sabe que quando ele precisa inaugurar lá, ele pode contar comigo. Hoje mesmo, a gente está inaugurando uma loja lá. E eu vou me empenhar para cumprir o meu papel lá. E ele sabe que eu vou dar o meu melhor, o meu máximo, né? Fazer as coisas acontecer, independente do problema. Ele nem liga, ele tá tranquilo. Porque ele já trabalha com umas pessoas que ele conhece. Ele já treinou essas pessoas, né? E aí, a equipe dele, sempre quando eu falo assim, cara, ele arrebentou nisso aí, ele fala, eu só trabalho com os melhores. E é verdade. Ele treinou, na verdade, ele escolheu. E há mais de 20 anos, né? Não sei quanto tem o resto da equipe dele lá, né? São pessoas que estão com ele há muito tempo. E ele conseguiu, ele pediu ajuda, né? Então, por exemplo, ele está abrindo mais uma loja. Nem sei quanta loja ele tem hoje. Acho que mais de 40 lojas. Ele está abrindo mais uma. E aí ele foi lá e pediu minha ajuda naquilo que ele precisava. E aí ele sabe que cada um vai fazer o seu papel. E por isso que ele continua crescendo cada vez mais. Porque ele conseguiu abrir essas 4 redes de supermercado, conseguiu vender uma, vendeu a segunda, montou outra. E agora, né, tá conseguindo conciliar. Imagina, ele já tem uma 4ª rede de mercado com 40 supermercados. Cara, é muita loja. E se ele não tiver a ajuda, né, se ele não tiver o apoio das pessoas, ele não consegue. E ele tá tranquilo lá, né? Sempre fala com ele, tá tranquilo, seu Davi, tranquilo, na paz. Sempre, né, quando eu elogio ele, pô, cara, consigo fazer isso de um modo excelente. Eu trabalho com os melhores, é isso aí mesmo, porque ele pediu o apoio, ele escolheu. E hoje ele consegue, se ele quiser ele vender essa 4ª rede e ir para a 5ª, ele vai. Ele faz isso, existe um contratinho lá, né, quando ele vende, né, você tem que ficar 2 anos fora, ele fica 2 anos fora, mas mantém essa equipe. Olha, a equipe é tão importante, né, que ele mantém essa equipe trabalhando. É uma equipe bem enxuta. Ele conseguiu muito resultado com pessoas certas. Então, quando você tem a pessoa certa te apoiando, essa pessoa tende a dar mais resultado do que a pessoa errada. Eu vou dar um exemplo. Um cara que é apaixonado por hortifruti, um cara que é apaixonado pelo açougue, ele vai fazer teu açougue vender mais, ele vai fazer teu hortifruti vender mais, ele vai fazer você crescer mais, porque ele é apaixonado por isso. Mas você só vai descobrir essas pessoas se pedir apoio delas, né? Se você conseguir motivar elas, olha, a gente vai crescer, vai ter um mercado maior, você vai poder ser um gerente, um subgerente, né? Agora você é açougueiro, depois você pode ser um subgerente, depois um gerente. Então, quer crescer comigo? Vem comigo, né? Ó, cara, do hortifruti, você agora é só um repositor. Você topa, né? Crescer comigo? Poxa, o meu plano aqui é ter 4 lojas. E eu vou precisar de um gerente aí. Depois que você for o repositor, a loja crescer, eu boto você como subgerente. E assim vai indo, né? E aí, quando você consegue motivar essas pessoas, faz toda a diferença, porque você vai fazer muito mais com menos pessoas que vão te apoiar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de assinar o canal, tá bom? Um grande abraço para vocês.